Olá, boa tarde a todos. Como estão nessa tarde gelada? Esperando o colega Dr. Wilson Seabra entrar para a gente começar essa live especial. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Boa doutor. boa tarde, doutor Wallace. Tudo Olá, meu bom? querido. Boa tarde, tudo bem? Ótimo, Dando você como vai? sequência. Graças a Tudo Deus, tudo em ótimo. paz por aqui. Muito frio aí? Rapaz, tá um bocado. Não, tá. Tá só um pouquinho, só um pouquinho, não tá muito não. E por aí, como é que É bom tá? sair da cidade. Uma hora esquenta, uma hora esfria, é bom pra gente. Querido, Sim, dando sim. sequência, é um prazer primeiramente recebê-lo, né? Dando sequência às lives que eu já iniciei, já tem acho que essa é a terceira live, Uhum. e aceitei de muito bom grado o convite, a participação do colega, para a gente tratar desse tema tão atual aí, que é a pejotização, né? Sim, sim. E, Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer também de me receber. Muito obrigado mesmo de tratarmos de um tema extremamente importante, tanto para os operadores de direito em geral, como também para principalmente para os empregadores, né? Para estar bem antenados aí porque vai acontecer. isso, os empregados e empregadores, porque reflete Uhum. em ambos, né? O pessoal, às vezes, vai na seara aí, monta empresa, olha, não, vou Uhum. dispensar meu empregado, eu vou pedir para ele abrir uma empresa, que agora ele vai ser o meu parceiro comercial, né? Ou às vezes já E, contrata como empresa também para fazer a mesma coisa que um outro funcionário lá da própria empresa já faz. Também às vezes acontece isso. e aí, como que é isso, né? Aliás, vamos lá, partindo do conceito, doutor, Uhum. você pode explicar para o pessoal o que é a pejotização? Certo, vamos lá. A pejotização, ele é um termo utilizado, né, pela doutrina, pela jurisprudência, numa situação em que consiste na contratação de um empregado para que ele constitua uma pessoa jurídica, no caso, uma PJ. Normalmente, isso já é determinado pela empresa empregadora para que essa pessoa constitua uma PJ de forma que fraudule completamente, mascare a verdadeira relação de emprego existente ali naquelas atividades, que vai completamente de encontro com todas as normas atinentes da consolidação das leis do trabalho. Esse é o termo utilizado, que aí configuraria como termo de pejotização. Certo, então quer dizer que o pessoal abre a empresa e fala assim, ó, você quer trabalhar aqui comigo? Você vai ser meu Uhum. empregado, você vai ter hora para entrar, hora para sair, vai receber salário, Uhum. e você nem pode faltar, mas agora você é empresário. Isso, Ele fala, normalmente é exatamente isso, né? Fala, ó, vou te contratar aqui, mas para entrar, para realizar essas atividades dentro dessa empresa, eu preciso, primeira coisa, é o seguinte, que você constitua uma pessoa jurídica, uma PJ, tudo mais, mediante tal remuneração. Normalmente, as empresas elas oferecem uma contraprestação até um pouco mais elevada, até para conseguir atrair os trabalhadores, por assim dizer, para constituir uma PJ e assim realizar as atividades na forma como ali estipulado. Mas então, normalmente acontece dessa forma mesmo. então, quer dizer assim, eles recebem um salário superior ao que ele Uhum. receberia como empregado, justamente para seduzi-lo, para que ele se Sim. aproxime dessa forma de contratação. Que, na verdade, se a gente for imaginar, a gente imagina que o trabalhador empregado, ele praticamente custa o dobro do que ele ganha, né? Então, se ele Sim, ganha 1.000, para a empresa significa que ele vale 2.000 por mês. Então, de repente, sim, o trabalhador vai ganhar 1.300, ele fala, olha, eu vou ganhar mais. Mas, na verdade, para efeito de impostos, para o governo federal, por exemplo, ele está custando muito menos, né? A repercussão tributária daquele contrato não é a real, né? Como sendo empregado. exatamente. Para a empresa diminui o custo e também há uma supressão de direitos para o trabalhador, né, que acaba retirando os recolhimentos de FGTS, INSS e tudo mais. Aí vem também décimo terceiro, férias, né, demais outras verbas atinentes a uma relação empregatícia. Inclusive, E o poderíamos até falar o que seriam os requisitos do vínculo empregatício, né, Wallace? certo, opa, Você pode discorrer aí quais são os requisitos. sim, vamos lá. Bom, primeiro deles, vamos deixar o primeiro por último, que eu acho que é o mais importante, que é a subordinação, né? Mas Sim, a puntualidade tem que ser pessoalmente, né? Digo assim, sim. a pessoa prestando serviço para aquele empregador. Temos aí a habitualidade, ou seja, uma frequência habitual de prestação de serviço.
Ah, mas pode trabalhar 2, 3 dias por semana como empregado? Pode. É um contrato parcial, um contrato feito de uma forma que haja a habitualidade, não se todo dia, né? Com essa frequência. Uhum. Então, por exemplo, esse Ah, cara legal. Então gostou a de habitualidade não precisa ser necessariamente todos os dias, né? Durante a semana, de segunda a sexta, tudo a mais. habitualidade, ou seja, a espera habitual da Uhum. prestação do serviço. Bom, você não vai vir hoje, mas você vai vir amanhã, ou Uhum. depois de amanhã, né? A espera, se aguarda a prestação do serviço, não é uma coisa Assim, esporádica. a expectativa de retorno daquela pessoa específica para a realização das atividades, né? A palavra estava me fugindo, estava aqui, para sair, para sair. Sim. Então, assim, aguarda-se a expectativa da prestação de serviço. Então, vamos Uhum. lá. Habitualidade, né? Falamos da pessoalidade. Habitualidade. A vulnerabilidade, ou seja, não é um serviço gratuito, né? Não é uma doação, não é um serviço voluntário. Voluntário, né? Você Uhum. tem que fazer me rir, né? Tem que entrar um Sim, dinheiro. lógico. Logicamente, né? Uma mão ajuda a outra, é mais ou menos assim, né? Então, doutor, e aí, só que assim, se a gente for pensar, o autônomo, ou até o PJ, que o pessoal de repente Uhum. coloca, tem tudo isso aí. De repente, o Sim. autônomo vai lá, presta serviço para o pessoal, tem uma certa habitualidade, ou está lá todo dia, viu? Pode acontecer do cara estar lá todo dia, né? O Uhum. prestador de serviço, o empresário, e também ganhar pelo salário. Sim. Mas tem um detalhe que o separa o empregado do PJ, do autônomo, do profissional liberal, que está com uma empresa constituída. Uhum. O modus operandi. O que é modus operandi? É como se executa o serviço. O empregado, ele é subordinado. Ele Uhum. segue as ordens do seu empregador, da empresa, do patrão. O patrão fala, você faz isso, isso e isso, porque o risco do negócio é meu. Então, Sim. você obedece às minhas regras. Você executa o trabalho do jeito que eu quero. Certo? O PJ, profissional liberal, profissional autônomo, ele executa conforme o entendimento dele, conforme as regras da condução do serviço dele. Ele tem a liberdade de executar, ele tem a liberdade, por exemplo, de executar o trabalho de onde ele quiser, não Uhum. necessariamente da dependência da empresa. Ele possui eu Autonomia, diria, né? essa autonomia para conduzir Uhum. a prestação de serviços, coisas que o empregado não tem. O empregado, por exemplo, não pode recusar-se a ir trabalhar no dia que é do dia de trabalho dele. Ou, Uhum. mesmo de forma remota, né, agora em tempos modernos, ele não pode se recusar a trabalhar naquele dia. E o empregado, o PJ, o autônomo, o profissional liberal, ele também pode prestar serviços durante a mesma jornada para outros Sim. contratados. Então, a grande diferença do PJ para o empregado é a subordinação. O empregado, ele é dependente da ordem, da direção técnica do seu empregador, que assume o risco do negócio. Olha, Uhum. se amanhã der uma crise, eu tenho que pagar seus direitos, certo? Então, por conta disso, você se submete ao meu poder econômico e logo eu ordeno, eu que digo como você presta serviço para mim. Lógico, dentro dos limites legais. Né? Não vamos imaginar que esse Uhum. tempo de escravidão mais. Né? Claro, claro. Mas é essa a diferença, a subordinação. Entendeu? E como que essa Então, subordinação ficaria ali caracterizada? Como que ela pode ser apresentada? Como que ela pode ser evidenciada? por exemplo, se a gente for agora uma questão que teve um julgado recente do TRT da quarta região, um A do médico julgado lá, né? em segunda Uhum. instância, o trabalhador não conformado com a sentença que foi desfavorável para ele, o trabalhador Uhum. entrou com recurso ordinário e, em segunda instância, a turma reformou essa decisão. O que é reformar? Ela modificou o julgado, dando agora favorável para o trabalhador. Ou seja, os desembargadores entenderam que era um médico que trabalhava no hospital. E esse médico, ele tinha escala fixa, Uhum. certo? Ele trabalhava pessoalmente, ele tinha escala fixa, ele tinha dia para entrar, dia para sair, ou seja, habitualidade, expectativa dos dias de trabalho. Horário de E trabalho, ele, né? isso, e ele Uhum. tinha, além da exclusividade naquele momento, ele só prestava serviço para aquele hospital naquele momento, Uhum. ele tinha a agenda organizada pelo hospital. Ou Uhum. seja, ele não agendava ninguém e quem agendava no hospital. E ele não podia cancelar. Ele não podia falar assim, não, peraí. Hoje eu dou aula aqui na Universidade X, transfere Uhum. esse
paciente para o dia tal, ou para o turno da tarde, ou na hora, estou em viagem, estou indo lá para o congresso de medicina, e agora só vou poder atendê-lo daqui a 15 dias. Esse médico ele não tinha essa autonomia para poder Uhum. organizar o seu horário, certo? Então, se entendeu que ele era, na verdade, um empregado, porque ele não tinha, ele tinha subordinação. Ele não tinha Uhum. essa autonomia para desenvolver atividade, para atender outros pacientes, de repente, de cunho pessoal, dentro do expediente do hospital. Ele não poderia sair e voltar. Ele tinha um horário, habitualidade e subordinação. Ou seja, quem organizava as regras da prestação de serviço era o hospital, não ele. Ou seja, nesse Então, caso, quem tinha o efetivo controle até pela prestação de serviços era o próprio hospital, não ele, o próprio prestador de isso. serviços, né? Ou seja, ele se submete à atividade empresarial. E o risco do negócio é do empregador. Lógico que se o risco é meu, então o empregado tem que estar aqui à minha disposição. Uhum. Porque na falta do trabalho dele eu tenho prejuízo. Não é? Sim. Então, essa é uma das modalidades, doutor. Aí Doutor, esse agora vamos julgado lá. que você falou, só para dar uma pincelada por último nesse caso específico, que é interessante porque ele entrou com uma ação trabalhista, esse médico, e inicialmente ele não logrou êxito, né? Tanto que o magistrado ele negou, julgou improcedente todos os pedidos formulados, ou seja, não houve o reconhecimento do vínculo empregatício, mas para a instância superior, assim que ele fez o recurso, restou reconhecido por meio das provas ali contidas, em que pese a possibilidade, às vezes, de uma existência de um contrato de prestação de serviços entre empresas, entre aspas. Aí, no Sim, caso, sim. aí entraria naquela questão que, por mais que exista um eventual documento ali no processo, então entre as partes, em que celebraram um contrato de prestação de serviços que, em tese, seria uma relação comercial, o que importa é o que realmente aconteceu ali dentro. Então, Isso se de mesmo. fato existe um contrato, se existe essa formalidade, por assim dizer, de uma relação comercial, mas no fim das contas, né, o trabalho dele ali, a realidade ali existente, foi outra, como um efetivo empregado, houve esse reconhecimento, portanto, pelo Tribunal Regional do Trabalho da quarta região, né? Foi da quarta região? Isso, Não, a quarta não, região. desculpa. Foi quarta? Ah, não lembro agora, A mas região. quarta região mesmo, que acabou reformando a realidade ali existente, né? Ou seja, o Isso. Gustavo até falou Ó, realidade material, exatamente. Gustavo, boa tarde, Gustavo Courinho. É isso mesmo, a realidade material. Então, assim, ou seja, doutor, a realidade que está acontecendo, né? Se afasta o contrato, se anula a validade jurídica daquele contrato, de acordo com o artigo 9 da CLT, e reconhece o que realmente aconteceu, o que de fato Uhum, aconteceu no contrato de trabalho. E quais são as consequências desse contrato de trabalho? Que seja reconhecido, além da anotação em carteira, que sejam pagas as verbas que foram inadimplidas, né? Como naquele uhum. momento, naquela urgência, supostamente era uma relação comercial, não foram pagas terceiro, fundo de garantia, férias, aviso prévio quanto à rescisão, né? A multa de 40% quanto ao acerto decisório, INSS também, né? e ainda a eventual liberação de seguro-desemprego, se fosse o caso, de uma eventual de Uhum, uma permanência de desemprego, né? sim. Além das repercussões que a gente sabe em outras esferas, por exemplo, esfera tributária, né? Dos tributos que foram devidos não recolhidos, previdenciárias, a multa pelo não registro prevista na CLT, Uhum. uma série de consequências jurídicas que vão ser consideradas em desfavor, ou seja, contra o empregador que utilizou-se desse meio para ter um contrato de trabalho, para ter um empregado subordinado, cumprindo as ordens que lhe são repassadas por conta de uma manobra ilegal, né? Sim. Mas vamos, é Vamos isso lá. aqui, doutor. O pessoal está dizendo, nossa, esse pessoal aí, esses advogados são contra a pejotização. Quer dizer, então, que eu não posso contratar um autônomo? Não existe autônomo, não existe PJ, então pode prestar um serviço para uma empresa? Que Não, claro negócio que é esse? existe sim a possibilidade de uma contratação como autônomo, inclusive até a própria CLT, com a reforma trabalhista. O que foi? Você fez assim, Galvão? Tá travando? O que foi? Não, não, fica assim, boa tarde, doutor. Tem que falar o nome dele. Boa tarde, Gustavo. Ah, Obrigado tá, pela então tá bom. participação, viu? Manda Grande dúvida para nós Gustavo. aí. Boa tarde, Gustavo. Trabalhei com ele, viu? Um super advogado aí na área empresarial. O cara é fera, viu? O cara é bom. Aí, quem Mas sabe na então, próxima live. quem sabe na próxima live a gente fala de algo de empresarial, a gente chama ele aí. Não é não, Gustavo? Tá certo. Então, na questão de contratação, como o autônomo, existe agora, agora não, desde 2017 praticamente,
que existe a possibilidade, por meio da reforma trabalhista, uma contratação como autônomo. Aí já chamaria também como PJ. E pegando até um gancho com essa questão, até separei aqui, estou olhando aqui do lado no monitor, que a Lei 11.196 de 2005, ela dispõe inclusive de alguns casos específicos que possibilitam a contratação como pessoa jurídica. No caso, que dispõe sobre autorização de contratação como pessoa jurídica, a prestação de serviços intelectuais, natureza científica, artística ou cultural. Normalmente o pessoal das emissoras de televisão, né? Então esse pessoal aí, mas que a maioria acaba sendo contratada com base de personalidade como PJ mesmo. E respeitando, claro, todas as formalidades. Se de fato aquela pessoa que foi contratada como autônoma, se ela acabou constituindo uma personalidade jurídica, se de fato ela é autônoma, se ela de fato não está submetida às ordens pela empresa contratante, eu compreendo que realmente existe sim uma possibilidade, não estaria em evidência a relação empregatícia. Há sim essa possibilidade, contanto que de fato aquela pessoa contratada não esteja, de fato, subordinada à empresa empregadora ou contratante. Desde que, de fato, respeite esses limites, há sim a possibilidade, em casos específicos, como eu apresentei agora, da Lei 11.196 de 2005, mas aplicando em outras profissões, por exemplo, em questão de cabeleireiro, né, doutor Wallace? Ele pode abrir um MEI, por exemplo? O cabeleireiro ele pode abrir um MEI, mas sendo a empresa que controla a agenda, fornecendo equipamento e arcando com os custos de trabalho? Como é que funcionaria desta forma? Aí não dá, né? A empresa, além do insumo, né, ela fornece o insumo para esse prestador de serviço, ela controla a agenda, ou seja, ela detém todo o modo operante. Então, Uhum. se ela detém como a prestação de serviço vai ser feita e o prestador de serviço não tem nenhuma autonomia, é empregado, né? Sim. Pode dar um astronauta. Uma vez eu perguntei, teve um colega meu que falou assim, poxa, mas ele é meio. Eu falei, meu, você pode chamar ele de astronauta. Se ele tem essa coordenação, empregado ele é, entendeu? Sim. Uma experiência pessoal, né? Como te falei, um cliente que tinha um pet shop, ele contratou uma cuidadora de animais, né? Ou seja, antigamente a gente falava de atividade fim, hoje não tem mais Uhum. né? Mas você Já imagina, que pode terceirizar tanta atividade de meio e fim, né? Então, tudo. é, Uhum. então, um cuidador de animais. Aí ele falou assim, olha, Uhum. eu estava lá, eu queria contratar ela, mas eu optei por não registrar e ela concordou. Eu falei, mas como que foi esse negócio? Ele falou, olha, a gente fez um e-mail para ela. Eu falei, mas quem intermediou isso? Ele falou, foi o contador. Eu falei, o Uai, contador? que E eu contador. falei, Fala pra gente quem que é pra gente não contratar ele, né? com todo respeito aos contadores, né, mas esse colega Sim. orientou de forma equivocada, né? Eu falei, mas vem cá, ela podia faltar? Não, não podia. Eu falei, e os cachorros, quem repassava para ela? Era eu. Eu falei, e a agenda? Porque tinha uma agenda, tem um hotelzinho, então tem um negócio de passeio, tem toda uma Uhum. dinâmica, né? Os bichinhos lá. Aí eu falei assim, mas quem controlava isso? Não, era eu. E eu falei, e se ela faltasse, quem ficava no lugar dela? Não, não podia faltar, não, era só ela. Mas não tinha um outro que vinha? Não, era só ela. Eu falei, ela trabalhava, tinha horário fixo, ela podia ir embora mais cedo também? Não. E quando ela não estava cuidando, ela estava lavando. Ou seja, ela era, faz tudo lá. Uhum. Dá para repercutir. Ou seja, o risco do negócio é dele. Se ela não tivesse prejuízo para ele. Certo? Então, ele Uhum. organizava a prestação de serviço. Nesse aspecto, o que aconteceu, doutor? Essa prestadora de serviço entrou com uma ação trabalhista, pleiteando a nulidade da Uhum. contratação de prestação de serviços, falando, diz ainda que foi obrigada a abrir o MEI pela orientação do empregador, e logo a empresa foi condenada ao pagamento de todas as verbas. Só para constar, doutor, a convenção coletiva dos trabalhadores com os empregados, né, que vige Daquela categoria lá. Uhum. cláusulas específicas, né, disse lá que a multa pelo não registro, ou seja, quando a empresa não registra o trabalhador, eles tinham em acordo que a multa do não registro era um dia de trabalho não registrado. Ela trabalhou 9 meses. Então, ela tinha 9 salários para Meu receber. Deus. De um contrato de um ano. Ou seja, Uhum. dava até mais do que a rescisão, né? Dava Sim. quase o dobro, o triplo da rescisão. E ainda a insalubridade, doutor, nem precisava de perícia. A insalubridade pelo trabalho com os animais lá era prevista para a profissão, para a própria profissão de cuidador de animais, em 20%.
Ah, já na própria norma coletiva já falava sobre isso. A norma É. coletiva não é necessário fazer perícia para se apurar essa unidade, né? Se Uhum. havia instabilidade ou não. Então, a priori, graças a Deus ele conseguiu pagar os direitos delas, né, de uma forma Sim, satisfatória para ele, mas é um risco enorme para o empregador, entendeu? É um risco sim, enorme porque às vezes ele está fazendo de uma forma totalmente desconhecida, né? Totalmente indo para um campo que ele não tem ideia da repercussão patrimonial que isso pode levar, entendeu? sim, Então, exatamente. é necessário, de repente, que consulte um advogado, que faça uma consultoria, ou que contrate um advogado, que faça uma consultoria para explicar para ele quais são os riscos, né? Para assessorá-lo durante o contrato de trabalho desses prestadores de serviço, para que Exatamente. efetivamente ou virem empregados ou sejam prestadores de serviço ou autônomo ou profissional liberal de uma forma correta. Que a liberdade da condução do serviço seja respeitada, né? Independente da Uhum. habitualidade. Vamos imaginar assim, ó, porque antigamente a gente pensava, nossa, se vai todo dia empregado, não é necessário mais, né? Pode ser habitual. A, a mudança na reforma trabalhista, eu acredito que foi pontual para isso. Porque antigamente falava assim, olha, né? Que nem diarista. Ah, se vier 3 vezes na semana é empregado. Não, se vier Uhum. 2 vezes é diarista, né? Esquecendo que não é só isso, é a subordinação, né? Sim. E pode ser exclusivo ou não. Então, esse empregado ou esse prestador de serviço, ele pode, de certa forma, ser habitual, ter uma certa frequência. O que ele tem que Uhum. ter é a liberdade na condução do trabalho, de como é feito o trabalho. Ele Uhum. pode organizar, ele pode ter liberdade de agenda, de cancelar uma prestação de serviço naquele dia ou não. E isso faz parte do ônus. Ah, mas quer dizer então que o cara ele faz o que ele quer? Não, não é porque ele faz o que ele quer, mas é que ele tem a liberdade, né? O Uhum. empregado pode chegar e falar assim, não, hoje eu não quero trabalhar. Hoje. E aí, o meu empregador se me descontar alguma coisa? Não, né? Hoje eu vou. Hoje é meio-dia, poxa, eu vou comer um camarão na praia? Não. O empregado tem Uhum. horário para cumprir, e lógico, com as exceções legais, ele pode se ausentar do trabalho. Né? Agora, via de regra, o prestador de serviços, por meio da autônomo, profissional liberal, o PJ, ele tem essa autonomia na condição da prestação de serviço. Uhum. O fator principal, né, para caracterizar uma relação de emprego, neste caso, quando estamos falando de uma pessoa autônoma, o principal realmente é a subordinação, né? Assim, se de fato aquela pessoa contratada ela responde à empresa contratante, no caso a empregadora, se ela de fato tem que cumprir os horários lá determinados. Eu acho que a questão de horário não é nem o principal, porque às vezes a empresa contratante funciona num horário só. Então, assim, já é uma questão específica, né? Mas havendo fiscalização pelo trabalho, o autônomo não podendo ser substituído por uma outra pessoa. Vamos supor, hoje eu não posso comparecer, mas vou mandar alguém para lá para fazer um trabalho. Não, não, não pode, tem que ser você. Então, assim, havendo essa. Ah, mas se eu não for, o que acontece, cara? Porque eu não posso ir. Então eu vou mandar alguém, mas não posso mandar ninguém. Então o que vai acontecer? Ah, se você não vier, então você não recebe. Ou seja, havendo um desconto ali do dia. Ou seja, Isso. caracterizando realmente porque a subordinação ela não caracteriza somente com questões de fiscalização, mas também por meio das punições disciplinares, do poder disciplinar do Isso. empregador. No caso, uma advertência, o desconto, como acabei dando esse exemplo aqui agora. Então, realmente, o fator principal, havendo a subordinação, eu acho que o ponto principal é essa, né? Se tem uma subordinação, se de fato aquela pessoa não é autônoma, vai estar É, caracterizado o vínculo empregatício. Teve um caso específico que eu tive, não foi nem de PJ, foi de autônomo, né? Foi de autônomo, em que ela era uma professora de natação e pedia vínculo empregatício, com uma academia e tudo mais. E aí, no meio da instrução processual, no decorrer da instrução processual e tudo mais, claro, também por meio de provas documentais, mas reforçadas por prova testemunhal, nesse caso a empresa ela estava muito bem preparada, a professora, o que ficou demonstrado? Tanto por documento quanto por testemunha no dia da audiência. Ficou provado, primeiro, que esta professora ela não recebia um salário da empresa. Ela recebia, na verdade, um percentual ali de, acho que era em torno de uns 35% do lucro que a empresa, não é nem do lucro, é do rendimento ali que aquela empresa tinha com determinados alunos daquela determinada disciplina, daquela determinada aula, tudo mais. Então ela já tinha uma participação quase de 50%,
né, da mensalidade, por assim dizer, dos alunos ali. Outra coisa, tiveram várias vezes em que, por documentos, em que a professora ela não compareceu ao trabalho justamente por causa disso. Ela não tinha como comparecer numa data, às vezes para dar uma aula em uma universidade, ou então para fazer outras coisas em umas outras academias, ela mandava alguém para substituir ela. E essa pessoa ia numa boa. A empresa falava, não, tudo bem, pode vir, vem, dá aula aqui, até porque os alunos não podem ficar à mercê. Os alunos precisam, estão pagando a academia para ter aula. Né? Sim. Então, assim, foi uma outra pessoa lá, ficou reforçado isso em audiência, e de fato, como não houve a pessoalidade dos serviços, ou seja, essa pessoa ela podia ser substituída por outra pessoa, ela já deixou de comparecer uma vez por dar aula em uma outra instituição e não sofreu nenhuma punição, nada. O que a academia fez esse dia? Utilizou alguém interno para cobrir aquele horário e não fez nada com essa profissional. Não teve nenhuma punição. Então, de fato, não havendo uma punição disciplinar e essa pessoa conseguindo ser substituída por outras pessoas para realizar aquelas atividades, o magistrado ele não reconheceu o vínculo e foi mantido, inclusive, pela instância superior. Ou seja, esse caso específico que eu acabei presenciando, acabei atuando, foi bem interessante, bem legal. Foi um desafio até no dia, mas foi muito bom. Não, imagina, é uma satisfação, né? Você lutar pelo Uhum. direito, ter consciência do que aconteceu foi aquilo mesmo, né? É verdade, você está lidando com a verdade, então é muito legal, né? Faz parte do jogo do direito, né? Do jogo do processo. Doutor, agora eu quero fazer uma pergunta para o colega. De Opa, manda repente, aí. o que acontece? O pessoal está pensando assim, principalmente os empresários, falam assim, poxa, então quer dizer que é só eu não ter o poder lá, a subordinação, que eu posso contratar. Vou mandar todo mundo embora, todo mundo é PJ agora. Vamos lá. Faxineiro, meu porteiro, a minha secretária, todo mundo agora vai ser PJ. Por quê? De Uhum. repente, sabe, a gente dá um jeito, eu não fico lá no pé deles, eles fazem o serviço, falam que eles podem prestar serviço para outros empregadores, sabe? De repente, até em Uhum. casa, usando esse gancho agora, né, do teletrabalho, Uhum. vamos lá. Doutor, se eu mandar todo mundo embora, eu posso recontratar como PJ? Essa é uma pergunta, né, bem que acho que todo mundo quer saber, né? Posso demitir esta pessoa e contratá-la como PJ? Ou às vezes, essa acho que é uma dúvida que já surgiu, já tive que responder algumas vezes, mas vamos lá. A- Existe na Direito do Trabalho a questão do princípio da continuidade da relação empregatícia e também da realidade dos fatos, certo? Então, o que acontece? Vamos supor que hoje você demitiu essa pessoa, mas para contratar já como hoje ou amanhã como PJ, mas para realizar as mesmas atividades. Ou seja, vai ganhar um pouco mais, vamos aumentar a remuneração dessa pessoa e suprimir os outros direitos trabalhistas, mas vou demitir e vou contratar como PJ. Aí vem a questão da realidade do fato ali existente. A pessoa está realizando as mesmas atividades, respondendo a mesma pessoa, está fazendo as mesmas coisas, e então, assim, aí está tudo. A realidade ali existente é de uma relação empregatícia, ou seja, foi com o intuito completo de mascarar aquela situação. Mas tá bom. Vamos supor, então, que fossem respeitados as formalidades legais para, de fato, contratar como PJ e demitiu e contratou como PJ, e esta pessoa contratada como PJ podia ser substituída, podia, né? Tinha autonomia e tudo mais. Existe essa possibilidade? Então, na questão de demissão para posterior recontratação desta pessoa, salvo engano, acho que a Lei 6.019 de 74, acho que é ela que dispõe sobre um período de carência, por assim dizer, porque essa pessoa ela não pode ser recontratada. Né? Ou seja, essa pessoa ela é demitida em um período de 18 meses, posteriormente à sua demissão, é que ela poderia ser novamente recontratada, por assim dizer, como pessoa jurídica e obedecendo às formalidades legais como pessoa jurídica. Porque se de fato não for, e for contratada como empregado para realizar as mesmas coisas, o vínculo empregatício vai estar existente ali, vai estar evidente, e, obviamente, a empresa vai ter que arcar com todos os custos posteriormente. Mas o É, fato é esse, né? O período é de 18 meses, de acordo com a Lei 6.019 de 74. é interessante, doutor, é interessante, porque senão geraria uma enxurrada, né? Sim. Haveria uma dispensa em massa aí e o pessoal seria recontratado como prestador de serviço autônomo por meio de uma PJ, uma empresa, né? De uma pessoa jurídica, mesmo que individual, né? Uhum. Apesar de não ser objeto da nossa live hoje, esse assunto da nossa live, com a terceirização, que antigamente a atividade fim, ou seja, a atividade principal da empresa. McDonald's Uhum. faz vende lanche, né?
Então, antigamente, os empregados daquela função não poderiam ser terceirizados. Uhum. Hoje pode. Até nessa questão, os empregados que estavam com os contratos vigentes, trabalhando para a empresa naquela época, não puderam ser dispensados. Ou, aliás, até se fossem dispensados, teriam que aguardar 18 meses para serem contratados pela terceirizada. Né? O Uhum. que dá para a gente imaginar? De repente, sabe o que o empregador ia fazer? Ele ia fazer assim: bom, eu tenho aqui 10 empregados, tenho outro aqui que é o mais espertinho, vamos fazer ele abrir uma empresa e contratar aqueles outros 9 que a gente mandou embora como empregado dele para prestar serviço para mim. Entendeu? Uhum. Então a lei veio justamente nessa tese. Olha, pode contratar, pode ter PJ, não há problema, né? PJ, desde que não seja empregado, ou se for um dia empregado, que espere 18 meses. Né? Uhum. E a mesma coisa, o terceirizado, apesar de não ser assunto hoje. E acaba tendo aquele impasse, né? Se o empregador pensar nessa tese, ele fala, bom, se esse empregado está aqui, está me servindo, e eu gosto da prestação de serviço dele, é favorável para mim, eu vou dispensá-lo e esperar um Uhum. ano para recontratá-lo, né? Não faz sentido, né? O Uhum. empregador ele quis, bom, se você quer PJ, efetivamente você contrate um novo. Ou Sim. você vai embora aquele. E aí, se vire com aquele, né? Com a decisão daquele. Independente do lado contratual, né? Então, é uma proteção interessante. O que a gente vê, na realidade, é que mesmo com a reforma trabalhista, ou a mais, com a reforma trabalhista, como houve a inserção de que o autônomo, né, não gera vínculo de emprego, aquele que não é Uhum. subordinado, algumas empresas fraudulentamente, ou seja, com o objetivo de desvirtuar a lei, de falar assim, não, vamos dar um jeito aqui brasileirinho, sabe? Vamos aqui contratar esse trabalhador, empregar, dizer que ele é empresário, e pronto, está resolvida a situação. Vamos fazer um contrato de prestação de serviço, pagamento mensal, superior até o salário do piso normativo do empregado, né? O salário normalmente pago. E aí está tudo feito, tudo bonito, né? Mas, na verdade, a subordinação, que é o requisito principal, não é observada. Então, estamos aí. Discorremos bastante sobre essa questão, né? Sim. Lógico, de forma alguma esgotar o tema, porque tem entendimentos diversos, né, doutor? Senão a gente vai até semana que vem falando aqui sem parar. Já, se tivesse uma cervejinha agora, então, um churrasco, a gente ia conversar até E vai longe. vai longe. Então é isso, meu querido. Tem mais uma perguntinha aí? O pessoal, alguma dúvida que Acho o que a pessoal gente, colocou? acho que a gente abordou legal. Vamos ver se alguém faz alguma pergunta aí, talvez, né? Se alguém tiver dúvida, a gente acaba respondendo aí também. Olha, o doutor Gustavo, não sei se ele está mais, mas ele falou que. Obrigado, doutor, acompanhando, que a aula está brilhante. Opa! Tem mais. Tá certo. Se o pessoal tiver dúvidas aí, pode postar. Bom, tudo mais, de qualquer forma, também eles podem mandar mensagem para a gente no próprio Ótimas direct. dicas. Quem A tiver dúvida Juliana aí. Silva, a Ju, minha amiga, obrigado, Ju. Tá certo, vamos aprender, vamos estudar, né? Tá tirando esse tempo às sextas-feiras para realizar essas lives, né? Para a gente debater de uma forma leve, né? Como se fosse um bate-papo mesmo. Sim, O sim. assunto é técnico, né? O assunto é específico, é da seara do direito, né? Em relação, principalmente, dimensionando as relações de trabalho. Só que o assunto a Uhum. gente tem que falar dessa maneira, que eu acho que fica de uma maneira que todo mundo retém, né? É uma maneira que as pessoas conseguem entender. Então, Uhum. eu sou adepto. O juridiquês, para mim, passa longe. Melhor ainda. É melhor, o Ah, importante é fazer com, o importante é conseguir transmitir o conteúdo, não, e que os espectadores entendam. Não precisa, né, falar juridiquês, nada demais, não. O importante é que a pessoa entenda. acessa, doutor Gustavo. Obrigado, viu? Pá, grande doutor Gustavo, obrigado, meu caro. Isso Ô, doutor, aí. olha, então é isso, né? Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. As pessoas podem mandar mensagem tanto no seu perfil quanto no meu. Havendo qualquer Isso. dúvida na área trabalhista, ou então sobre o tema de hoje também, estamos aqui à completa disposição para atendê-los. Comentem também, vai ficar salva a live. Show Pode de bola. comentar, também vai estar marcado para responder as questões. Espero aí ter ajudado. E, doutor, tem mais, viu?
Vamos ter Com mais. certeza. Vamos fazer outras A aí. próxima vai ser Wallace, outra muito pergunta. obrigado. Muito obrigado novamente pela presença, por me receber, para a gente poder fazer essa live muito legal. Foi bem, um tema extremamente importante. Aí, a grande doutor Henrique, esse cara aí, ó, também é fera, muito Opa, bom. Amigão opa, meu doutor. também. Prazer em conhecê-lo. Esse é, ó, excelente advogado trabalhista e empresarial também, viu? O doutor Henrique. Olha, é isso aí. Tá Então, certo, tá Wallace. certo, Então, ó, doutor. muito obrigado mesmo por me receber. Vamos fazer É, outras ainda. Se o pessoal com também certeza. quiser dar uma dica sobre algum tema, que eles tenham dúvidas, pode mandar para a gente que a gente vai discorrer legal nessa forma de bate-papo aqui também, né? Para ficar bem, Com bem legal para certeza. todo mundo entender. Beleza, doutor Um Wallace? abraço, fica com Deus aí. Um Até abraço a mais. Bom final de todos, semana. boa tarde, até Obrigado a todos. mais. Até mais. Tchau.